Fala pessoal do YouTube Dedicação Delta, mais um vídeo especial e muito mais do que especial, porque hoje nós finalizaremos a nossa maratona de questões da Banca FGV para a prova vindoura da Polícia Civil de Minas Gerais, cargo de delegado de polícia. E hoje nós teremos, pessoal, a matéria de processo penal. Mas antes da gente começar, antes de eu colocar o slide introdutório, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal do YouTube, pessoal, ativem o sininho, porque é assim que cada vez que um vídeo sobe na plataforma, vocês são avisados e, portanto, ficam cada vez mais atualizados. Vamos lá, pessoal, sem perder tempo, porque nós teremos hoje muitas questões para serem debatidas. Vamos lá. Ó, aqui o nosso merchan clássico, pessoal, para que vocês nunca mais se esqueçam dessa incrível maratona que hoje se encerra e bora para a nossa primeira questão. Banca FGV 2024 MP de Goiás. Percebam. Eu tenho certeza que, como nós finalizaremos a maratona hoje, vocês já perceberam isso. A Banca FGV adora casos concretos. E percebam que a maioria das nossas questões hoje aqui envolverão casos concretos. E essa envolve o Mário, que é um advogado criminalista. E o Mário ele passou a estudar nas nuances as inovações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que é a nossa lei anticrime. Em especial com relação à implementação do juiz de garantias, em razão do potencial impacto que isso vai fazer, né, no exercício das funções aí do Mário. Registre-se que o escritório de Mário atua em 4 diferentes áreas, quais sejam processos de competência do Tribunal do Júri, casos de violência doméstica e familiar, crimes previstos na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, e processos de competência originária dos tribunais. Vamos lá. Pessoal, o que vocês vão precisar saber para responder essa questão? Primeiro, vocês vão precisar saber o que pontua o artigo 3º-C do CPP. Esse dispositivo ele foi introduzido pela Lei Anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, e pontuou que o juiz de garantias ele se aplica a todas as infrações penais, com exceção daquelas envolvendo os crimes de menor potencial ofensivo, as infrações de menor potencial ofensivo. Então, lá em 2019, quando foi, vamos colocar assim, pontuado o Instituto do Juiz de Garantias no nosso Código de Processo Penal, ele só não se aplicava às infrações de menor potencial ofensivo. Só que isso, pessoal, acabou no Supremo, como quase tudo no direito hoje acaba. E o Supremo Tribunal Federal, ele deu interpretação conforme a esse artigo 3º-C. E o que o Supremo decidiu? Eu vou até colocar aqui as ADIs. É a ADI 6298, a ADI 6299, a ADI 6300 e a ADI 6305. O que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu que não só as infrações de menor potencial ofensivo não se submetem ao juiz de garantias, mas também outras matérias, outras temáticas envolvendo a parte criminal. E quais são elas? 1. As infrações de menor potencial ofensivo, beleza, isso a gente já sabe. 2. Os processos de competência do Tribunal do Júri não se submetem ao juiz de garantias. 3. Os casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. E, pessoal, 4. Os casos de competência originária dos tribunais. Então, atualmente, nós não temos só uma hipótese de exceção ao juiz de garantias, como pontua o artigo 3º-C. Mas nós temos, galera, sim, 4 exceções. Além das infrações de menor potencial ofensivo, nós temos os crimes envolvendo o Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida e os conexos, que envolvem a competência do Tribunal do Júri, os casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e os casos envolvendo a competência originária dos tribunais. Por exemplo, se o Tribunal de Justiça, no caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, for julgar um promotor de justiça de Minas Gerais, vai ser julgado direto no tribunal. Competência essa fixada na Constituição. Um foro por prerrogativa de função fixada na Constituição Federal e também na Constituição Estadual de Minas Gerais. Vai haver o juiz de garantias para esse promotor de justiça no Tribunal de Justiça de Minas? Negativo, não haverá. Por quê? Porque o Supremo interpretou de maneira conforme o artigo 3º-C do Código de Processo Penal. Beleza? E olha aqui, galera. Após essa explanação, quais das
dos itens aqui seria o correto. Por quê? Nesse cenário, considerando o entendimento do Supremo, é correto afirmar que Mário deverá observar as normas relativas ao juiz das garantias nas seguintes áreas de atuação do seu escritório. Em quais áreas? Ora, se ele atua nos processos de competência originária do Tribunal do Júri, ele precisa do juiz de garantias? Não. O Supremo disse. Item 2. Ele precisa do juiz de garantias nos casos de violência doméstica e familiar? Não. Ele precisa do juiz de garantia nos crimes previstos na Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas? Precisa. Precisa. Tá? E nos casos de processo de competência originária dos tribunais, ele precisa do juiz de garantias? Negativo. Então a gente já sabe que o Mário ele somente deve observar o juiz de garantias nos casos em que ele for atuar quando envolver um crime da Lei de Drogas. E neste caso nós temos aqui o item E. Beleza, galera? Uma questãozinha resolvida, recente, fresca, lá de Goiás. Um abraço para a galera de Goiás. Vamos lá. Continuando, também MP Goiás. 2024, a banca FGV. Mais um caso concreto. Percebam, a FGV adora casos concretos. É uma banca, pessoal, que cansa o candidato de tanta linha que ele tem que ler nessa prova. Mas não, os alunos da Dedicação Delta, porque já vão estar preparados. Olha aqui. O cara do nosso caso concreto agora é o José. E o José, galera, ele é responsável por grande operação de subtração e posterior alienação de motocicletas em âmbito nacional. Ele adquiriu diversos imóveis com valores pecuniários arrecadados por intermédio da sua atividade ilícita. Desta forma, após tomar ciência dos fatos, João, o Delta, o nosso delegado de polícia, a futura profissão de vocês, meus caros, pensamento positivo, deflagra inquérito policial para investigar esses crimes perpetrados por José, mapeando todos os apartamentos e casas que pertencem ao agente e que são proventos das infrações penais praticadas por ele. E o Delta, ele visa a adoção das medidas legais cabíveis. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, assinale a afirmativa correta. E grifem bastante quando vocês virem essa palavra aqui, ó, pessoal, correta, incorreta, para que vocês não percam valiosos pontos, não se percam, não se confundam. Tá? Então aqui, ele quer a assertiva correta. Qual é a assertiva correta referente ao caso concreto aqui do José, que é um cara responsável por uma operação de subtração e alienação de motos de âmbito nacional, e do João, que é o nosso Delta. Vamos ao item A. Ó, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia. E galera, para o nosso azar, essa aqui é a alternativa correta, tá bom? É muito interessante, pessoal, e eu gosto muito de falar para vocês. Essa assertiva A, ela reflete o que está disposto no artigo 127 do CPP, tá? Artigo 127 do CPP. Mas o mais interessante é o que poderia induzir vocês a erros, é que o juiz de ofício, ele pode decretar o sequestro. Mas na literalidade do artigo 127, realmente lá tá que o juiz de ofício ele pode sim, tá, decretar o sequestro. Embora hoje nós adotemos um sistema acusatório, podemos fazer algumas interpretações, mas a redação expressa do artigo 127 está colocada nessa assertiva A, então é por isso que a gente não pode considerar ela totalmente errada, tá bom? Então, tenham em mente que o que importa também para a FGV, além dos casos concretos, é você saber o quê? A lei seca. Olha que interessante, a lei seca, tá? Vamos continuar. Mas vamos continuar a leitura para a gente ver o que está errado nos demais. Item B. O sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo investigado com os proventos da infração é cabível, salvo se já tiverem sido transferidos a terceiro. Galera, qual que é o erro aqui? O erro aqui é que mesmo que já transferidos a terceiros, eles podem ser sim objeto de sequestro. Isso está lá no artigo 125 do nosso Código de Processo Penal. Qual é o erro da assertiva C? Vamos à leitura. O sequestro será levantado
se a infração penal não for intentada, promovida no prazo de 30 dias. Será que é 30 dias, galera? Negativo. Por quê? Porque o artigo 131 do nosso Código de Processo Penal, artigo 131 do nosso Código de Processo Penal, fala que será no prazo de 60 dias. 60 dias. Qual é o erro da assertiva B? O sequestro autuar-se-á em apartado, tá? Isso aqui é verdadeiro, pessoal. Como que funciona? Ora, vocês têm os autos de inquérito policial. Beleza, tá aqui. O que é autuar em apartado? É vocês formarem um outro mini procedimento que fica acoplado aos autos de inquérito policial, mas não fica no meio daquele inquérito. Ele fica acoplado, pessoal. Normalmente fica embaixo desse inquérito. Então você fica dois processinhos juntos, apensados, juntinhos. Agora é tudo digital, tá? Então na mesma pasta do inquérito policial, vocês provavelmente vão clicar em outro lugar e lá vai ter a medida cautelar de sequestro. Isso é verdade. Mas vamos ler. E admitirá embargos infringentes e de nulidade. Tá, isso aqui tá errado, tá bom? Pessoal, o nosso artigo 129 do CPP, o artigo 129, ele pontua que, na realidade, serão cabíveis os chamados embargos de... Deixa eu me tirar daqui. Sai daí, Matheus. Sair. Será cabível os chamados embargos de terceiro. Tá bom, pessoal? Os embargos de terceiro, isso está lá no Código de Processo Civil. Não importa muito o procedimento, mas saibam que cabe os embargos de terceiro. E qual é o erro da assertiva E? Vamos à leitura. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios mínimos da proveniência ilícita dos bens. Olha como a FGV gosta de uma lei seca. Na realidade, não vão ser indícios mínimos, tá bom, pessoal? Segundo o que está pontuado lá no artigo 126. Deixa eu colocar aqui para vocês. Lá no artigo 126. Vão ser indícios o quê? Veementes, tá bom? Indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Olha que questão top para cair na prova de Minas Gerais. Próxima rodada, vamos lá, pessoal. FGV, de novo. PCSC, finalmente uma questão de delta. Bora para dentro, vamos lá. É assente no mundo jurídico que o processo penal, lastreado pelo princípio constitucional da não culpabilidade, o chamado nemo tenetur si detegere, deve tutelar com segurança e eficiência a atividade probatória, por meio de um rigoroso sistema de controles epistêmicos, estándares probatórios que poderão garantir a segurança jurídica ao processo penal. Com relação aos vestígios, exames e perícias, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Item 1. Item 1. Vamos à leitura. Quando o mecanismo de prospecção e preservação das provas não é cobrado, mantendo íntegra a história cronológica do vestígio. O que é a história cronológica do vestígio? É a cadeia de custódia. O juiz não poderá rejeitar o laudo pericial no todo ou em parte. Galera, esse item 1 é verdadeiro ou falso? Já trago. Ele é falso, galera. Um item bem confuso, então vamos por partes. Quando o mecanismo de prospecção e preservação das provas não é quebrado. O que é prospecção? Galera, existe uma passado, prospecção para frente, para o futuro. Então, quando a gente pensa em uma retrospectiva, a gente pensa no passado, tá? Então, quando a gente fala em prospecção, a gente pensa no futuro. Retrospectiva, passado, prospecção, futuro. Então, quando um mecanismo de avaliação de algo futuro, a prospecção, e preservação das provas não é quebrado, quando se mantém a história, na íntegra, a história cronológica do vestígio, então a cadeia de custódia, porque a cadeia de custódia, é óbvio que ela visa você garantir o quê? Aquilo que já passou, mas também você visa garantir o quê? O futuro daquela prova. Você visa não haver alterações no estado daquela prova, daquele vestígio, melhor dizendo. Então você garante o quê? A prospecção dessa prova, mantendo íntegra a história cronológica do vestígio. Até aí tá certo, porque fala da cadeia de custódia, beleza? Mas agora, o juiz, mesmo a cadeia de custódia estando completamente ok, ele pode sim, tá, rejeitar
o laudo pericial no todo, pessoal, no todo ou em parte. E isso está lá no artigo 182, que pontua, salvo melhor juízo, é que o juiz ele não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. O fato do juiz aceitar ou rejeitar o laudo não tem nada a ver com a cadeia de custódia, porque mesmo havendo a rigidez dessa cadeia de custódia, ele assim ainda poderá rejeitar o laudo pericial feito pelo perito oficial ou pelo perito não oficial. Beleza, galera? Entenderam? Questãozinha, itemzinho chato e bom, hein? Vamos lá. No caso de lesão corporal, quando desaparecerem os vestígios, a elaboração dos laudos poderá ser realizada por outros meios, como a apresentação de fotos que tenham sido tiradas à época da agressão, prontuários médicos, entre outros elementos que tenham condições de formar um acervo probatório capaz de demonstrar a materialidade delitiva. Galera, isso aqui tá verdadeiro, tá bom? Esse item ele decorre muito, mas muito do que pontua o artigo 167 do Código de Processo Penal. Segundo o artigo 167 do Código de Processo Penal, quando não for possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Mas não só a prova testemunhal, como qualquer outra prova, pessoal. Por exemplo, prontuário médico, no caso de uma lesão corporal, ou fotografia. A mãe tirou uma fotografia ali, bem do braço do seu filho, porque o pai bateu. Tirou uma foto, isso aqui é prova, pessoal. Isso vai inferir o quê? Na análise da questão, na matéria referente à produção de provas no âmbito judicial, acerca da existência ou não da lesão corporal. Então é completamente válido o que está dizendo aqui no nosso item 2. Inclusive o STJ se posiciona nesse sentido, portanto, questão verdadeira. Só vou colocar aqui, essa questão aqui, a nosso primeiro item, ele analisou o artigo 182 do CPP, e aqui o nosso item 2 analisou, pessoal, o artigo 167 do nosso CPP. Beleza? E o nosso último item pontua aqui, quanto à guarda do vestígio, o lacre rompido do recipiente deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente, de acordo com a literalidade do Código de Processo Penal. E aqui tá lindo, galera, viu? Tá lindo. É o que dispõe o artigo 158b, parágrafo 5º. 158b, parágrafo 5º do CPP. Vamos tentar entender um pouco melhor isso. Olha, galera, quando a gente tem um vestígio, por exemplo, eu recolhi esse vestígio aqui, uma caixinha de fone, lá no local de crime. Eu vou pegar esse vestígio, vou colocar ele dentro de um saquinho plástico e vou grampeá-lo, pessoal, literalmente trancá-lo com aquele enforca-gato normalmente. Aquilo é o lacre. Esse lacre é numerado. Só que acontece, esse vestígio que está dentro desse saco transparente, de acordo com esse objeto, que vai guarnecer esse objeto, normalmente são aqueles saquinhos plásticos, tá? Para aqueles que não são meio policial, vou trazer um exemplo até esdrúxulo, mas aqueles saquinhos onde vocês colocam às vezes frutas um pouco mais grosso, então vocês, ao invés de colocar fruta, vocês vão colocar às vezes bens, né? Então vocês colocam lá, lacreiam esse saquinho, e daí vocês vão levar isso para a perícia. E essa perícia, para que faça a análise desta caixinha de fone, eles vão precisar violar esse lacre, mas precisa garantir a cadeia de custódia. Por quê? Violado esse lacre, você vai colocar de novo em um outro saquinho, e esse lacre vai junto lá dentro, e vocês vão colocar um novo lacre. Perceberam? Então esse lacre antigo, lá, o primeiro lacre, vai junto, lá dentro. É o que pontua o artigo 158b, parágrafo 5º do nosso Código de Processo Penal. Questão número 3 feita, vamos para a questão número 4. Eu vou me colocar aqui embaixo porque eu estou atrapalhando a leitura. De novo, galera, Polícia Civil de Santa Catarina, delegado de polícia Deltas, vamos lá. Olha o caso concreto. Uma pessoa passava pela roleta de uma estação de metrô com uma mochila nas costas, quando foi abordada por 2 agentes de segurança da empresa. Acreditando que se tratava de um vendedor ambulante, os agentes fizeram uma busca pessoal e encontraram na mochila 2 pacotes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha. Com relação aos termos escritos da narrativa, nos termos da legislação processual penal e no contexto da busca pessoal, um dos temas mais quentes do momento, analise
as afirmativas a seguir. De novo, viu, galera? De novo, vamos lá. Item 1. Item 1. A pessoa abordada pelos agentes na estação metroviária, não tinha a obrigação de sujeitar-se à revista pessoal, ante a inexistência de disposição legal que autorize a prática deste ato. Pessoal, percebam que essa pessoa ela foi submetida a uma busca pessoal por agentes privados ou agentes que não são de segurança pública, mas sim agentes que são guardas de uma estação de metrô. Então, segundo o STJ, a revista feita por agentes privados de uma estação de metrô não pode ocorrer. Por quê? Porque, pessoal, eles não são agentes de segurança pública. Isso é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, na realidade, essa assertiva aqui, esse item 1, está correto, porque de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a busca pessoal realizada por agentes privados de segurança. Item 2. É lícita a prova obtida, pois qualquer do povo está autorizado pelo Código de Processo Penal a realizar busca pessoal. Na realidade, galera, o item 2 contradiz o que acabamos de pontuar no item 1. Na realidade, não é qualquer do povo que pode realizar a busca pessoal. Qualquer do povo, vem aqui comigo, pessoal, qualquer do povo pode realizar o quê? Pode realizar a captura em flagrante, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. Mas não é qualquer do povo que pode o quê? Revistar a pessoa, tá bom? Decidiu assim o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que agentes de segurança de um metrô, agentes de segurança privados de um metrô não podem, vamos dizer assim, realizar a busca pessoal em uma pessoa dentro daquele meio de transporte. Inclusive, vamos colocar essa jurisprudência, ela nasceu aqui em São Paulo por obra de um delegado de polícia do estado de São Paulo, tá bom? Então, o delegado de polícia do estado de São Paulo, eram trazidas ocorrências até ele, olha o poder do delegado de polícia, pessoal. Ocorrências eram trazidas até ele na delegacia do metrô, e ele, pessoal, não fazia o flagrante porque entendia que a busca era ilícita, a busca pessoal era ilícita. Isso subiu até o STJ que falou, ó, você tá certo, meu colega, você tá certo. Olha que interessante. Como essa questão é boa para ser cobrada. Item 3. A busca pessoal constitui violação à privacidade e à intimidade e é proibida pela Constituição. Tá. Ela é proibida, pessoal? A busca pessoal é proibida? Não, não é proibida. Salvo se houver permissão da pessoa, em se ver submetida à revista, ou se a abordagem for realizada na presença de 3 pessoas, pessoal. Absurdo isso aqui, tem como riscar tudo aqui, ó, riscar tá errado, isso aqui eu nunca vi na minha vida, isso não existe, pessoal. Eu sempre costumo falar, absurdo esse item 3. Então, porque não tem previsão legal nenhuma da revista ser presenciada por 3 pessoas, a busca pessoal, ela não é proibida, tá bom? Ela não é proibida, é somente um meio excepcional, mas ela não é de nenhuma forma proibida. Então, a gente está diante de um item falso. Então, pelo que eu vi, somente o item 1 é verdadeiro. Então, está correto o que se afirma em D, item D. Porque apenas o item 1 é verdadeiro. Tá? Vamos lá, pessoal. Quinta questão. Vamos colocar aqui embaixo, vamos à leitura mais caso concreto para vocês. FGV 2024, Polícia Civil de Santa Catarina, delegado de polícia. A estrutura de garantias constitucionais organizada para manter firme o axioma nulla poena sine probatione exige dos poderes públicos, sobretudo do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos organismos policiais, a observância na busca, aquisição, proposição e avaliação dos elementos probatórios. Galera, esse axioma aqui, ó, nulla poena sine probatione, é que não haverá pena sem prova. É um axioma, pessoal, lá do nosso querido Ferraioli, no seu livro Direito e Razão. Vocês lembram dos axiomas do garantismo penal? Então, dentre eles, tem lá o nulla poena sine probatione. Lembrem-se que existem axiomas penais e processuais penais. E dentre os axiomas
processuais penais, nós temos o nulla poena, sine probatione, que é não haverá pena sem prova, sem comprovação, tá? Nesse compasso, a fim de evitar erros judiciários que levem à condenação de pessoas inocentes, impedir o incremento da seletividade penal e do racismo estrutural, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução número 484, de 19 de dezembro de 2022, estabeleceu diretrizes para a realização e a avaliação do reconhecimento de pessoas em inquéritos policiais, procedimentos de investigação e processos criminais, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Resolução, pessoal, esta 484 de 2022, tá? Aqui tá até errado, tá? 2019 é um erro da própria questão, tá, pessoal? É a 484 de 2022. Vamos lá. Galera, o que entendia o Superior Tribunal de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal pré-2022? Entendia que o reconhecimento de pessoas nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, o procedimento lá previsto não era obrigatório, era uma mera recomendação às autoridades policial e judiciária na apreciação do reconhecimento. Então, ainda que houvesse o descumprimento daquele procedimento, esta prova produzida poderia, essa prova irritual, porque fora de um rito necessário, produzida, ela poderia ser aproveitada, tá? Inclusive para fins de condenação. Então, o procedimento do 226 pré-2022 era tido como uma mera recomendação. O que aconteceu a partir de 2022? O que passou a ver o Supremo? Perdão, o Superior Tribunal de Justiça. Passou a ver que muitos erros aconteciam pelo reconhecimento de pessoas, às vezes muitos erros impregnados de certo preconceito racial, tá? De racismo estrutural, como bem pontua o STJ, pontuou nas suas decisões. Então o STJ mudou, teve uma mudança, um overruling, uma mudança paradigmática, e decidiu que o procedimento do artigo 226 passaria a ser obrigatório, sob pena de que, se não seguido aquele procedimento do artigo 226, haverá uma prova ilícita. Percebam, pré-2022, procedimento do artigo 226 para o reconhecimento de pessoas era uma mera recomendação e o seu descumprimento não invalidaria a prova. Inclusive, essa prova irritual, ou seja, fora daquele procedimento, poderia ser usado dentro do processo penal pelo delegado e pelo juiz de direito. Entendimento pós-2022. O artigo 226 traz um procedimento obrigatório que, se não seguido pela autoridade policial e pela autoridade judicial, acarreta a ilicitude da prova produzida e de todas aquelas subsequentes produzidas a partir dela. Lembrem-se disso, tá? E o que acabou acontecendo? Feita toda essa revolução, o presidente do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, na época era o ministro, eu acho que ainda, eu agora não vou lembrar, pessoal, mas eu ia chutar o Barroso, mas eu não me lembro com certeza, tá bom? Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a criação de uma comissão no âmbito do Conselho Nacional de Justiça para que fosse criada uma diretriz, uma normativa do CNJ acerca do reconhecimento de pessoas. E aí se criou a Resolução 484, que está aqui, de 2022, sobre o reconhecimento de pessoas, tá bom? Feita essa introdução, essa explicação, vamos lá. A respeito da prova no processo penal, considerando as disposições do Código de Processo Penal, da Constituição Federal de 1988, das leis processuais penais e, óbvio, da júris recente do STJ e do STF, assinale as assertivas, as afirmativas, com V ou F para cada uma. V, verdadeiro, óbvio, e F para falso. Vamos lá. Item 1. O reconhecimento fotográfico pode ser considerado um meio de prova irritual, pois colhida sem a observância dos elementos ou modelos previstos em lei. Galera, item falso, tá bom? Isso vai de encontro a tudo que eu já comentei agora. Pré-2022, realmente, sim. O reconhecimento de pessoas não precisava seguir o artigo
226, mas atualmente precisa. Então, portanto, não é uma prova irritual. Quando a gente fala em nomenclaturas de provas, nós temos sempre a chamada prova irritual. E o que é a prova irritual? A prova irritual é aquela que não segue o procedimento legal lá previsto para ela. Então, o reconhecimento de pessoas, ele precisa seguir aquele procedimento, sob pena de que, se não seguir esse procedimento, vai ser uma prova considerada ilícita. Beleza, pessoal? A confissão é um meio de prova retratável e divisível. Retratável e divisível, galera. O que significa isso? Vamos lá. Isso está previsto lá, salvo engano, melhor dizendo não, tenho certeza, tá bom? No artigo 200, tá bom? Isso é uma disposição, é a primeira parte do artigo 200. Eu falo salvo engano, mas eu tenho certeza que é o artigo 200. Artigo 200 do Código de Processo Penal. O que pontua o artigo 200? O artigo 200 ele pontua realmente que a confissão será divisível e retratável. Então, essa assertiva a gente já coloca um V, porque a gente sabe que ela está verdadeira conforme o artigo 200. Mas o que significa a confissão ser uma prova retratável? Ora, por quê? O acusado, o investigado, o preso, o réu, o condenado, mas em sede de recurso, ele pode se retratar da confissão anteriormente feita. Então é possível, por exemplo, e o que acontece na maioria dos casos, que o preso em flagrante perante o delegado de polícia às vezes confesse a autoria do crime. Mas em juízo, o que ele fala normalmente? Não foi eu que fiz, eu nego a autoria, mas eu só falei isso porque eu apanhei dos policiais. Percebam, ele se retratou da confissão. Então, o acusado, por que eu falo acusado? O preso, o réu, o condenado, mas em sede de recurso ainda respondendo, o investigado, o preso, qualquer figura passiva no procedimento de persecução penal brasileiro, ele pode se retratar da sua confissão anteriormente prestada. E por que ela é divisível, pessoal? Porque a autoridade, quando eu falo autoridade, é a autoridade policial ou a autoridade judicial, pode considerar a confissão no seu todo, mas também pode considerar ela somente em uma das suas facetas, em uma parte. Eu não preciso considerar a confissão inteira, mas somente ela numa parte. Então, se eu estou numa investigação, por exemplo, de tráfico de drogas, e o sujeito lá, que eu entendo ele ser traficante, me pontua, olha, eu sempre comprei entorpecentes do João. Mas eu não revendia esses entorpecentes, eu comprava para o meu próprio uso. Então eu pego essa confissão e eu vou analisar de maneira, vamos dizer assim, mais pormenorizada, o vínculo entre este suposto traficante e o João, de quem ele comprava a droga, para tentar traçar a rota até onde essa droga é adquirida. Percebam, eu só usei como delegado de polícia uma parte desta confissão. Eu não usei a confissão inteira, porque pouco me interessa, eu já tenho elementos que indicam que ele é traficante. Então eu mais ou menos descarto aquela parte que ele fala que ele é simples usuário, que ele só comprava do João. Ele não comprava para vender, tá? Ele não comprava para vender, ele só comprava do João para usar. Então eu descarto essa parte e, vamos dizer assim, utilizo somente a parte que me é interessante naquele meu caso concreto. Na figura do magistrado, da mesma forma. Se o magistrado, ele, para absolver, ele pode considerar somente uma parte da confissão, para condenar também só outra parte, e assim por diante. Segue o jogo. Lembrem-se, a confissão, nos termos do artigo 200 do nosso Código de Processo Penal, é dotada de duas características. Quais são elas, galera? Vou me colocar aqui embaixo. Vamos lá. Ela é retratável e divisível. Bora! Item 3. O reconhecimento de pessoas, por sua natureza, consiste em prova irrepetível. Ai, meu Deus do céu. Professor, eu posso repetir o reconhecimento de pessoas? Professor, se eu fizer um primeiro reconhecimento fotográfico, eu posso realizar um outro reconhecimento presencial? O juiz ele pode repetir o reconhecimento feito em sede policial? Todas essas questões, galera, chegaram até o STJ. E lá, quando o STJ mudou, teve o overruling do seu entendimento de que o reconhecimento de pessoas nos termos do artigo 226 era facultativo e passou a ser obrigatório, ele pontuou que, lá naquela época, ele pontuou o quê? Que o reconhecimento fotográfico ele pode ser realizado, mas ele será uma etapa antecedente, inicial, a um futuro
reconhecimento presencial. Então, o que quis dizer o STJ? O STJ ele quis dizer que é possível, por exemplo, que o delegado realize primeiramente o reconhecimento fotográfico. Daí, ele peça uma cana, ele peça uma prisão temporária e depois formalize um reconhecimento presencial. Beleza? Foi isso que o STJ disse. Só o que aconteceu, galera? O STJ cada vez mais evoluiu na sua jurisprudência e isso está, inclusive, positivado nessa resolução do CNJ. E o que decidiu primeiramente o CNJ? O CNJ, de maneira expressa na sua resolução, pontua que o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível. O que isso significa? Significa que não é possível que seja feito um reconhecimento fotográfico inicial e depois um presencial. Ou primeiro um presencial em sede policial e depois um presencial em juízo. Só pode ser realizado uma única vez. Qual foi o pensamento do CNJ para assim definir? Ora, se a vítima já reconheceu o sujeito, o Matheus, este rapaz aqui, pessoal, tem a barba um pouco, vamos dizer assim, falhada aos lados, moreno, do cabelo cortadinho, raspadinho, tá bom? Sobrancelhas pretas, olhos escuros, cor morena. Se a pessoa já me reconhece por foto, é óbvio que ela estará viciada para um futuro reconhecimento, ainda que presencial. Então, o STJ, melhor dizendo, o CNJ na resolução entendeu que, por isso, em razão desse vício que é incutido na mente da pessoa que já reconheceu o Matheus, não vai poder fazer o reconhecimento presencial posterior. Isso, pessoal, embora fosse diferente do que o STJ tinha decidido, o CNJ assim decidiu na sua resolução, acabou sendo acatado pelo STJ. Então, atualmente, o STJ ele segue a resolução do CNJ e entendeu que o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível. Então não pensemos mais que o reconhecimento fotográfico ele é uma etapa antecedente. Atualmente, nos termos da resolução do CNJ, realizaremos ou o reconhecimento presencial, em regra, e só excepcionalmente o reconhecimento fotográfico. Então, em regra, nós, como autoridades policiais, deveremos optar por qual? Pelo reconhecimento presencial. E só não sendo possível o reconhecimento presencial, seja porque vocês estão às 3 horas da manhã numa cidade pequena que não passa uma alma na rua e você não vai colocar os policiais militares ou os seus policiais para serem os fillers, né, aqueles que são colocados juntos ao a pessoa ser reconhecida, seja porque, pessoal, o cara tá foragido, o cara deu linha, não tem como você encontrar o cara. Nestes casos excepcionais é possível a realização do reconhecimento fotográfico. Mas, em regra, pensem, lembrem-se, é o presencial e excepcionalmente o fotográfico. Posso realizar primeiro o fotográfico como etapa antecedente ao presencial? Negativo. Isso está na resolução 484 do CNJ e no atual entendimento do STJ. Fechou, pessoal? Olha que aula top, galera. Olha que aula top. Então, aqui é o que, pessoal? Verdadeiro. Então, nós temos falso, verdadeiro, verdadeiro, item E. Item E é o nosso item correto. Bora continuar, pessoal. FGV 2023 TJPR Juiz de Direito. Não só de casos concretos vive a FGV. Percebam que nós fizemos até agora 1, 2, 3, 4, 5 questões. 1, 2, 3, 4, 5 questões. Todas envolveram um caso concreto ou uma mini história. Mas não só de casos concretos vive a FGV. Ela gosta muito do quê, pessoal? Percebam, lei seca e jurisprudência. Percebam como cobrou lei seca e como cobrou jurisprudência. Um estudo completo, tá? Mas agora nós temos aqui uma questão assim de bate-pronto. No que diz respeito à prisão e às medidas cautelares no processo penal, é correto afirmar que. Então queremos a assertiva correta. Item A. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladamente, mas não cumulativamente, em razão do princípio da subsidiariedade. Pessoal, isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque as medidas cautelares, sim, elas podem ser aplicadas isoladamente, mas elas também podem ser aplicadas cumulativamente, principalmente as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319. Então, por exemplo, é possível você acumular um monitoramento eletrônico por tornozeleira eletrônica e o quê? Fiança e
recolhimento domiciliar e assim por diante, pessoal, as demais cautelares lá do 319. Então, essa assertiva está incorreta. Inclusive, ela está tão incorreta que viola a própria lei, porque nós temos o artigo 282, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que pontua que podem ser isoladas ou cumuladas. Item B, a prisão preventiva do acusado poderá ser decretada quando for cabível a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa. Na realidade, pessoal, tá o contrário aqui, né? Por quê? Porque na realidade, a prisão preventiva do acusado não poderá, faltou um não aqui, ó. Não poderá. Faltou um não. E letra bonita essa do professor, hein? Putz, grilos. Não poderá ser decretada quando for cabível a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa. Isso aqui, pessoal, tá lá no artigo 282. Perdão, 280, é isso mesmo, 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Lembrem-se, galera, essas medidas, a prisão preventiva, é a última ratio. Então, deve excepcionalidade frente às demais medidas cautelares. Só quando as demais medidas cautelares falharem por completo, quando nenhuma for cabível, é possível a decretação da prisão preventiva. Beleza? Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Item C, que essa aqui tá boa, que não é logo o item A, que é o correto. Então, a gente consegue trabalhar direitinho todos os itens. Item C. A prisão temporária poderá ser decretada pelo juiz de ofício? Meu Deus, pessoal. Essa é a alternativa absurdo. Percebam que teve uma questão que eu disse, né? Essa questão é absurdo, meu pai do céu. Essa aqui, a item C é outra que é um absurdo, porque ela viola os termos da lei anticrime, né? Da lei 13.964 de 2019, que introduziu o dispositivo pontuando que a medida cautelar depende de representação do delegado em sede de inquérito policial ou requerimento do Ministério Público ou só do MP no curso do processo, e o juiz não pode decretar mais nada de ofício, tá bom? Salvo algumas exceções expressas na lei, como nós vimos aqui, neste caso aqui, ó, no caso do sequestro, o CPP, o artigo 127, ainda fala de ofício pelo delegado, perdão, pelo juiz de direito. Mas isso não é mais a nossa regra, tá bom? Então essa questão C, ela é o quê? O absurdo, absurdo. Item D, vamos lá. A medida cautelar poderá ser revogada ou substituída de ofício pelo juiz. Sim, ou a requerimento das partes, quando se verificar a falta de motivos para que subsista. Galera, expressamente, lá no artigo 282, parágrafo 5º do nosso Código de Processo Penal. Item E, somente para a gente ver o erro aqui, a prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes culposos punidos com PPL máxima superior a 4 anos. Verdadeiro? Não, pessoal. Pelo amor de Deus. Culposos não, tá bom? Culposos não. O artigo 313, inciso 1, somente fala em crimes dolosos. É o que está previsto lá no artigo 313, inciso 1 do nosso Código de Processo Penal. Próxima questão, FGV 2022 Delta Amazonas, PCAM, pessoal. Galera lá já empossada. Vamos lá. Peguei meu lapisinho. Vamos lá. A partir de interpretação conforme a Constituição conferida pelo STF, a prisão temporária passou a contar, com nova apresentação. Assinale a opção que corresponda a um desses novos elementos. Mais uma questão da FGV que não envolve caso concreto. Percebam que a FGV ama casos concretos, mas às vezes ela acorda meio louca. E daí caem umas questões, vamos colocar assim, de concursos mais antigos. Então aquela questão bate pronto. Mas percebam que a FGV, ela gosta de casos concretos, lei seca e júris. Muito. Beleza, pessoal? Lei seca, jurisprudência e casos concretos. Olha como a gente consegue traçar o perfil da banca fazendo questões dela. E isso é muito importante para que vocês consigam o quê? Focar o estudo de vocês. Tá? Vamos lá. Assinale a opção que corresponde aos novos elementos
da prisão temporária. Isso, galera, me perdoem, conforme a interpretação conforme que foi decidida pelo Supremo. E eu lembro aqui de cabeça as ADIs, que são as ADIs 3360 e 4109 lá do Supremo. Foram as ADIs, melhor dizendo, que interpretaram conforme a lei de prisão temporária quanto aos seus requisitos. Vamos lá. A imprescindibilidade para a investigação preliminar em geral, a partir de elementos concretos, sendo proibida a sua utilização como prisão para averiguações. Esse item A está correto ou incorreto, pessoal? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão agora olhando para a tela de seus computadores, olhando aqui no canto superior direito onde estou e pensem, professor, tá correta, então é item A. Mas olha como a FGV é sem vergonha, pessoal. Olha como é sacana essa banca, porque segundo o que pontuou o Supremo, não é para a imprescindibilidade da investigação preliminar em geral, mas a imprescindibilidade, pessoal, para a investigação em inquérito policial. Percebam. Assim, pessoal, eu nem sei se é um pouco de sacanagem da banca, né? Mas é o que ficou pontuado, tá bom? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele pontuou que, na realidade, for imprescindível para as investigações do inquérito policial. A partir de elementos concretos, sendo proibida a sua utilização como prisão para averiguação. Beleza? Item B. Se houver fundadas razões de autoria do indiciado nos crimes do artigo 1º, inciso 3, da Lei 7.960 de 89, admitida a interpretação extensiva. Na realidade, faltou aqui não, porque não admitida a interpretação extensiva do rol. Olha quanta pegadinha. For justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida cautelar, com base no artigo 312, parágrafo 2º. Olha aqui, que lindo. Essa aqui. O Supremo Tribunal Federal entendeu que para a decretação da prisão temporária, assim como é para a prisão preventiva, é necessária a observância do chamado princípio da contemporaneidade. Percebam que cada vez mais a prisão temporária se aproxima da prisão preventiva. Então, muitos dos requisitos da prisão preventiva agora estão na prisão temporária, dentre eles a contemporaneidade. Tá? Outro, a excepcionalidade da prisão, previsto no artigo 282, parágrafo 6º também. Tá bom? Próximo item, vamos aqui ver o que está incorreto nos demais itens. A medida cautelar for adequada à gravidade em abstrato do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. Gravidade em abstrato, galera? Não, tá? O juiz é um ser do mundo concreto, pessoal. Ele avalia o caso concreto. Ele aplica a lei ao caso concreto. Então, o juiz ele tem que se ater não à gravidade em abstrato do crime, mas sim à gravidade em concreto. Olhem a diferença, pessoal. Tráfico de drogas, pena, reclusão de 5 a 15 anos. Um crime grave, em abstrato. Mas pensem em uma outra situação. Um sujeito que pretende entrar no Brasil, não tem condições de pagar sua passagem aérea e quer fugir de uma guerra lá na Ucrânia. E daí ele conhece um traficante e fala, eu pago sua passagem, mas tem que entrar com droga. Percebam, ele não tem dinheiro nenhum, está fugindo de uma guerra e entra no Brasil traficando drogas em seu estômago. Percebam a diferença, pessoal, da gravidade abstrata, 5 a 15 anos, uma pena pesada de reclusão, inclusive, e um caso concreto. Vamos ver um refugiado que fugiu de uma guerra, que não tinha dinheiro, que aceitou alguns milhares de reais para que ele consiga viver minimamente no Brasil durante esse período de tempo em que ele entra no país. Perceba? Então,
mais ou menos essa comparação que o juiz ele tem que fazer. Embora também eu tenha certeza que alguns aqui nesses casos são mais duros, né? Até porque pretendem ser policiais. Eu entendo. E meu coração também é peludo, viu, pessoal? Acho que todo delegado de polícia tem um coraçãozinho um pouco peludo, tá? Mas vamos lá. Qual que é o erro aqui do nosso item E? Nós já sabemos que a letra C é a correta. Puder ser cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas. Na realidade, não, tá, pessoal? A prisão temporária ela será decretada somente quando não for possível a aplicação das demais medidas cautelares do artigo 319, tá? A excepcionalidade também aplica-se à prisão temporária nos termos do artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. E, para a alegria de uns, tristeza dos outros, processo penal, última questão da nossa maratona de questões, espero que vocês tenham aproveitado. PCRN, Rio Grande do Norte, hein, pessoal? Que saudade de Natal, delegado de polícia. Ao sair de sua casa, em 15/5 de 2020, Miriam foi surpreendida por faixa anônima estendida na via pública com diversas ofensas à sua honra. Diante da humilhação sofrida, Miriam deixou o país e foi morar no exterior, sem se interessar em descobrir os responsáveis dos fatos. Em 3/1 de 2021, Miriam recebeu uma mensagem de Sandra, sua antiga vizinha, confessando ser ela a autora das ofensas, bem como esclarecendo que informou os fatos ao delegado de polícia em razão de seu arrependimento. Miriam, que foi a humilhada, entrou em contato com seu advogado em 25/1 de 2021 para esclarecimento dos fatos, informando que permanece no exterior. O advogado deverá esclarecer naquela data que o crime praticado seria de injúria de ação penal privada. Logo, uma leitura. Qual é a correta? A abertura do inquérito policial poderá ser determinado pela autoridade policial diretamente, mas a ação depende de iniciativa da vítima. Galera, negativo, tá bom? O artigo 5º, parágrafo 5º do nosso Código de Processo Penal, 5º, parágrafo 5º do CPP, determina, galera, vem para mim, que nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial somente pode ser inaugurado quando houver o chamado requerimento da vítima. Sem esse requerimento, o delegado não pode agir. Beleza? Artigo 5º, parágrafo 5º do nosso Código de Processo Penal. Portanto, não é o item A. Vamos ao item B. A abertura do inquérito policial não poderá ser determinada pela autoridade policial, nem requerida por Miriam, pois operou-se o prazo prescricional para a representação. Galera, primeiro, não se operou o prazo prescricional, nem tampouco ainda o prazo decadencial. E quando nós falamos em representação, nós falamos em decadência e não em prescrição. E a decadência nesses casos é o prazo de 6 meses contados da data do conhecimento da autoria, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal. Portanto, quando a gente fala em representação, a gente fala em prazo decadencial, tá bom? Em prazo decadencial. E neste caso, nós tampouco estamos diante de um cenário de representação. A gente fala em representação quando formação pública condicionada à representação. Quando a ação penal é privada, exige-se o requerimento da vítima. Então, uma questão completamente errada, absurda, tá tudo errado nessa questão. Nesse item, tá bom? Item C. A queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, mas, se através de procurador, exige-se poderes especiais. Perfeito, lindo, pessoal. Item C, maravilhoso. Isso está previsto lá no artigo 44. O artigo 44 ele pontua que a queixa-crime, que é a inicial acusatória nos crimes de ação penal privada, pode ser oferecida pela própria vítima, pela Miriam,
mas também pode ser oferecida pelo procurador. E aqui nós não estamos a falar do advogado. Nós estamos a falar, por exemplo, olha, eu estou lá no exterior, não quero ficar longe disso, mas eu autorizo que, por exemplo, a minha esposa entre com essa queixa-crime. É minha procuradora, pessoal. É alguém que te representa no país. É o que pode acontecer com a Miriam. Então, mas este procurador, no caso a minha esposa que me representa no país, depende de poderes especiais. Não é possível poderes genéricos. Isso porque é o que pontua o artigo 44 do Código de Processo Penal. Nós também já podemos descartar aqui o item E. A queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam pessoalmente ou por procurador sem poderes especiais. Na realidade, exige-se, pessoal, poderes especiais. O item D, o erro está no quê? A inicial acusatória não poderá ser oferecida por Miriam, pois operou-se o prazo decadencial. Galera, não operou-se o prazo decadencial. Por quê? Porque, conforme eu já expliquei, 6 meses contados da data do conhecimento da autoria. Ele conheceu a autoria, ela conheceu a autoria no dia 3/1 só. E não no dia 17/5. Então, ela tem até o dia 3/6. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Beleza? Isso mesmo. Até esta data, para 6 meses contados desta data, para oferecer a queixa-crime. Beleza? Fechou, galera? Entenderam? Eu até errei aqui, mas é 3/7, tá bom? 6 meses contados dessa data. Então, ela tem até o dia 2/7 de 2021 para oferecer a queixa-crime. Então, portanto, ainda não se operou. Por quê? Ela entrou com a queixa-crime no dia 25/1. Então, ainda não se operou a queixa-crime. Não se operou a decadência da queixa-crime. Então, o item correto aqui é o item C. Beleza? Pessoal, quase 1 hora de muito conteúdo em processo penal. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa maratona. Nos colocamos à inteira disposição de vocês. Aguardamos vocês no curso de segunda fase. Uma boa preparação, pessoal. Uma boa sorte nesta prova no concurso do ano, deste ano de 2024.